Olá, mais uma vez nós estamos aqui para fazer a nossa devocional, as nossas leituras, sequências de devocional. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante que tem faltado no nosso dia a dia. Talvez você concorde comigo, talvez não, mas para quem conserva os valores para a vida, vai concordar comigo. E nós como cristãos também, nós temos essa sequência de seguir valores. E a gente vai falar hoje sobre respeitar as regras. Respeite as regras. E a gente vai ler 2 Timóteo, capítulo 2, verso 5, que diz assim: semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Interessante, né? Olha só. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado vencedor se não competir de acordo com as regras. O apóstolo Paulo fala sobre a importância de seguir regras. E hoje nós estamos vivendo um tempo em que a gente não consegue observar o cuidado de muitos pais que não têm ensinado aos seus filhos os limites, as regras, e as crianças estão com dificuldade para ter regras. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. As nossas crianças são o futuro do nosso país. Como será o nosso mundo, o nosso país daqui a uns anos? Sem regras, sem limite, sem ordem. Então vamos seguir. No texto lido no livro de Timóteo, o apóstolo Paulo ele compara o cristão com um lavrador, com um soldado e com um atleta. Todos esses só estão na posição porque passam por momentos em que precisam seguir regras. E dali para frente são regras o tempo todo. Mas a gente vai frisar bastante no atleta, até porque a gente acabou de participar, de assistir, de vibrar, de se entristecer, com a Copa do Mundo que aconteceu, Então, cada uma dessas metáforas é uma rica, mas por razão, é muito rica, mas por razão de espaços falarei de apenas uma do atleta. E acabamos de ver a Copa do Mundo, a Copa do Futebol, que já deixou saudade e imagens bastante marcantes. A Copa, porém, não deixou apenas imagens, mas também lições marcantes para as nossas vidas, marcantes e muito importantes. O esporte traz para a vida lições preciosas. Ele nos ensina, o esporte nos ensina limites, e limites que podem ser superados, vitórias, mas vitórias que exigem sacrifícios, derrotas não são definitivas, etc, As derrotas a gente passa por ela, mas a gente vence lá na frente. Mas a lição destacada pelo apóstolo Paulo nessa passagem do livro de Timóteo é que as regras devem ser respeitadas por quem deseja alcançar o prêmio. Olha que interessante. Na vida também é assim. Lembro-me por quem deseja alcançar o prêmio. Na vida também é assim. Lembro-me de uma frase de um jornalista, o nome dele é Armando Nogueira, que marcou a minha vida. E ele dizia o seguinte: quem triunfa sem nobreza não perde, se perde. Preste atenção. Quem triunfa com nobreza, quem triunfa sem nobreza, se perde. Ela não perde, ela se perde. O triunfo com nobreza é feito respeitosamente porque segue regras. As regras de Deus não são diferentes, elas são claras. E quem deseja ser premiado por Ele aqui e na eternidade precisa conhecer as regras do Senhor e respeitá-las. O problema está justamente aí. Cada vez mais as pessoas ignoram, elas deixam de lado
a mensagem bíblica, o conhecimento de Deus. E esse problema é real até mesmo dentro das nossas igrejas. Ora, como iremos cumprir as regras de Deus sem sequer conhecê-las? Sendo assim, como um bom cristão, corra agora mesmo, leia a Bíblia e procure vivê-la. Deus irá premiar o seu esforço por respeitar os seus mandamentos. Olha que interessante. Quando nós lemos a Bíblia, a palavra de Deus, nós somos alimentados. E quando nós somos obedientes à palavra de Deus, cumprimos as regras, com certeza nós alcançamos o objetivo, que é de viver uma vida sadia com Deus. Então, como bom cristão, você conhece as regras de Deus contidas na Bíblia? É uma pergunta para você. Como um bom cristão, você conhece as regras de Deus contidas na Bíblia? Como está a sua vida? Quem não respeita as regras de Deus não tem regras na vida, no dia a dia. E como está a sua vida diante dos seus filhos, da sua família? Você tem seguido regras? Você é obediente a regras? Precisamos meditar e fazer uma reflexão de como está a nossa vida. Deus tem muito para nos dar. Nós precisamos aprender a obedecer. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que você possa pensar em como está a sua vida. Está regrada? Como você tem vivido? Pode meditar nisso? Um grande abraço. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Que Ele faça resplandecer sobre você a luz dele e te dê a paz. Deus te abençoe.